Eu fico particularmente preocupado porque é um jogo de morte, né? Uma coisa é você ser terraplanista, né? Se, sei lá, o Olavo de Carvalho começou a, de alguma forma, namorar com a Terra plana e questionar as bases do sei lá, terrabolismo, sabe como é que chama isso? Da ciência tradicional e da perspectiva tradicional, né? Mas isso, qual é a relevância disso? Se você acha que sua Terra é plana ou que a Terra é redonda, você vai usar um sistema de GPS que se baseia na Terra redonda de qualquer jeito, né? Você vai continuar usando avião que usa como sistema de navegação a Terra ser redonda. Né? Então, sua vida não vai mudar muito. Agora, imagina uma pessoa que é anti-vacina. Né? Uma pessoa que é anti-vacina, ela vai colocar os filhos dela em risco, vai se colocar em risco e vai ser vetor para colocar outras pessoas em risco. Ser anti-vacina é uma coisa extremamente terrível. Você tem uma perspectiva anti-ciência que coloca outras pessoas em risco. O Bolsonaro está sendo influenciado tão profundamente por pessoas como Olavo de Carvalho e por uma agenda completamente anticientífica, é algo que coloca todo o país em risco. E você acaba justamente colocando todos aqueles que de alguma forma confiam no presidente diante de jogar com a própria vida. Sabe? É uma coisa terrível. Dentro da teologia da idolatria no Antigo Testamento, uma das coisas mais aterradoras é que, por adorar outros deuses, que não o Deus que os libertou do Egito, o povo de Israel seria completamente devastado. Né? Quando a gente lê 1 Samuel capítulo 8, por exemplo, é um livro do Antigo Testamento que fala acerca do primeiro rei de Israel, e vocês chamaram um teólogo para falar, então vou trazer tudo para a minha área. O povo de Israel diz: olha, a gente quer um rei como os reis das outras nações. E naquele tempo havia uma cultura de divinização da figura do rei. Né? O rei ou era Deus ou era representante de Deus. Desde os faraós do Egito, desde no shintoísmo, com a deusa Amaterasu no Japão, desde na Mesopotâmia antiga, os reis, os líderes políticos tinham sua autoridade por eles serem ou figuras divinas ou representantes da figura divina. Quando o povo de Israel rejeita Samuel como um profeta e pede um Deus como os deuses dos outros povos, eles estão dizendo: a gente quer uma figura divina também para adorar. A gente quer um rei, a gente quer um líder civil que seja Deus para a gente. Samuel, então, no relato de 1 Samuel 8, diz assim: ó, vocês querem isso? Beleza, Deus vai dar. Mas ele vai tomar o seu dinheiro, ele vai tomar os seus melhores frutos, vocês vão lutar agora no exército dele, vocês vão construir armas para ele, vocês vão trabalhar com ele, ele vai pegar as filhas de vocês e transformar em perfumeiras, vai pegar os filhos de vocês e colocar para lutar na frente dele no exército, vocês serão escravos dele. Vocês vão se arrepender, vão me procurar como Deus e eu não vou ouvir. É isso que vocês querem? E qual é a resposta que o povo dá? Sim, a gente quer um rei mesmo assim. A gente quer que ele vá na nossa frente nas batalhas. A idolatria é um jogo de morte. Às vezes, quando você entrega a uma figura humana ou a um projeto de poder algo pessoal, não é? Uma coisa humana, um poder político, cara, você joga com a sua vida. Então, o que é que as pessoas estão fazendo? Elas estão jogando com a vida delas. Elas estão entregando nas mãos do Bolsonaro a sobrevivência delas. Elas dizem: eu acredito naquilo que o meu presidente está dizendo, eu acredito naquilo que aqueles que estão próximos do presidente estão dizendo, então eu vou me colocar numa situação em que a minha vida, a vida de quem eu amo e a vida das outras pessoas vai ser posta em jogo em uma aposta baseada no modo como o presidente decide governar. E isso é uma coisa terrível, porque essa é a grande base das adorações. Você coloca toda a sua vida em jogo diante daquilo. Eu sou um cristão, eu sou um pastor, eu sou um teólogo, e eu tenho uma agenda em tudo que eu faço. Não é? Por mais que eu fale de política, por mais que eu fale de economia, eu, acima de qualquer coisa, quero falar de Jesus o tempo inteiro. Né? E vou aproveitar as oportunidades que eu tenho para falar de Jesus, porque é isso que eu sou. É esse Deus que eu adoro. Né? Eu tenho aqui meu iPad aqui, eu coloquei aqui com Cristo Vive, para deixar aí o tempo todo. E ninguém tire, que eu vou deixar aí e ninguém vai mandar eu tirar. Por quê? Porque eu adoro, é minha adoração. Eu acredito naquilo que Cristo fez por mim. Ele foi na cruz, morreu pelos meus pecados, e então, porque eu creio nele, eu tenho um caminho com Deus. O que acontece quando você escolhe uma agenda política para ser o teu Deus? Você vai usar tudo como desculpa para pregar essa agenda política e vai colocar sua vida em risco para isso. Missionários são mártires, né, em prol daquilo que acreditam. A gente está tendo um monte de mártir, gente que está se colocando em risco e jogando com a própria vida, usando toda a oportunidade que tem para pregar a sua fidelidade ao presidente. Então eles vão se colocar em situação de aglomeração, eles vão se aceitar colocar a sua própria família em risco simplesmente pelo motivo de crerem em um Deus.
Bolsonaro virou Deus de muitas pessoas. O projeto que o Bolsonaro representa virou Deus de muitas pessoas. É a adoração deles. É o bolsomito na camiseta, é o copo de leite no Twitter, é a bandeirinha do Brasil, é cada oportunidade possível dentro de um ambiente ser usado para pregar a palavra do Bolsonaro. E sabe, o mesmo impulso que eu tenho de falar de Jesus por ser um pastor, é o impulso que muitas pessoas têm de falar de Bolsonaro por serem bolsólatras. Eu nem gosto do termo bolsominion. Eu acho que a gente está num ambiente de bolsolatria mesmo. O Bolsonaro é visto como um representante da vontade divina, tanto quanto os faraós eram vistos como representantes da vontade dos reis. Desculpa, da vontade dos deuses. Ou como os líderes mesopotâmios eram. Quando a gente tem o terceiro triunvirato na Roma, desculpa, o segundo triunvirato, na Roma Antiga, quando o Teodósio começou a cobrar a adoração e ser tratado como Deus, a gente tem exatamente a mesma coisa. As pessoas estão oferecendo, de livre e espontânea vontade, a uma figura política uma submissão cristã. E isso é o grande perigo do bolsolavismo. Me preocupa muito mais o modo como as pessoas se relacionam com essa manifestação política do que a própria escolha política em si. Desde antes das eleições eu estou dizendo isso. Já tem print do meu Twitter, eu tô aí para provar que eu tô dizendo isso desde o começo. Me preocupa muito mais o espírito de subserviência política do que em quem você vai votar ou o que quer que seja. O modo como as pessoas escolheram prostrar sua alma diante de um homem. E eu não estou dizendo isso só do Bolsonaro, fazem isso com Lula, podem fazer isso com o projeto político do MBL, podem fazer isso com o movimento liberal, ou com uma ideia, ou com uma pessoa. As pessoas podem criar os mais variados deuses para suprir os seus corações, vazios que deveriam ser projetados em algo transcendental e superior. As pessoas deveriam ter um Deus para adorar, e as pessoas simplesmente escolhem adorar um projeto de poder político. Tem a sua própria escatologia, uma utopia que elas projetaram no indivíduo. E enquanto a gente crê nesse mito, enquanto a gente acreditar que o indivíduo tem o poder de resolver as coisas e que ele vai representar o valor, a moral e a salvação, a gente não vai para canto nenhum. A gente vai ter. Aí eu vou usar a palavra que o Renan usou. A gente vai ter um monte de zumbi, certo? Quando o Renan falou dos evangélicos orando lá, né, pelo Bolsonaro, lá em Brasília, e eu entendi o uso que ele fez no contexto, dizer que eles pareciam zumbis, por mais que muitos protestantes tenham se ofendido muito. E tudo bem, você tirando a frase do contexto, você, num ambiente como o nosso, de tanta guerra política, de política em tempos de cólera, talvez possa ser um tanto mal colocado, mas você tendo um nível de caridade hermenêutica, você percebe o que o Renan estava dizendo. De que existe um tipo de subserviência em que você morre, você fica chorando lá, orando pelo seu presidente, que você não choraria orando por outro presidente. Essas pessoas que hoje estão orando pelo Bolsonaro, estavam orando pelo Temer antes, estavam orando pela Dilma, estavam orando pelo Lula, porque eu estava. Porque eu estou orando por todos os presidentes desde quando eu me entendo por crente, desde que eu me entendo por uma pessoa adulta. Porque eu acredito que eu preciso orar por quem foi colocado lá. Eu tenho que orar pelo Bolsonaro porque o Bolsonaro está mais próximo de Deus, porque ele representa melhor as agendas divinas, ele representa melhor o povo evangélico. Claro, eu entendo que o Bolsonaro tem algumas pautas um tanto próximas às pautas conservadoras que são comuns aos evangélicos. É interessante ver um candidato dizendo que Deus está acima de tudo. Olha que legal. O problema é que parece muito mais, depois desse tempo de governo Bolsonaro, que ele simplesmente está usando o nome de Deus em vão. De que ele está se aproveitando das pautas evangélicas para criar um tipo de política completamente anti-Deus, anti os valores evangélicos, anti os valores do bem. Falo desde movimento de corrupção, desde o próprio modo como ele trata as pessoas, desde o modo como ele agora se coloca como alguém completamente anti-vida, anti o bem, anti o próximo, né? É muito terrível que a gente encontre um ambiente de idolatria política tão profunda dentro de um candidato que deveria ser nosso funcionário, que a gente paga para nos ajudar, né? Para corrigir algumas coisas, e o cara sendo tratado como se fosse o substituto de anseios divinos, de anseios religiosos. Eu fico preocupado quando eu encontro esse tipo de coisa.